Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa. Hoje eu vou falar sobre Mortal Kombat 4, gibi nacional, lançado pelo estúdio PPA, estúdio do Sérgio Peixoto, e licenciado em 4 edições pela Trama, com roteiro de Rogério Saladino e arte de Eduardo Francisco, entre 1998 e 1999, que adaptava o jogo Mortal Kombat 4, de 1997, jogo da série Mortal Kombat da Midway. E esse gibi veio na mesma leva do Street Fighter Alpha 3 que já abordei aqui. Foi uma série de licenciamentos do estúdio PPA, publicados pela editora Trama, que previam ainda a publicação de uma série, também em 4 edições, de Darkstalkers, jogo de videogame da série de videogame da Capcom, assim como Street Fighter. Essas edições foram anunciadas na sessão Rapidinhas, uma sessão de drops de notícias da Animax 32, revista na qual o Peixoto era editor. A sessão dizia que Street Fighter e Darkstalkers já tinham equipes definidas, enquanto Mortal Kombat estava apenas no planejamento. Essa informação vai ser importante lá na frente. Street Fighter, com o roteiro de Marcelo Cassaro e arte de Eric Awano, Darkstalkers com roteiro de Rogério Saladino e arte de Eduardo Francisco. No fim das contas, saiu apenas Street Fighter, por Cassaro e Awano, e Mortal Kombat, com a equipe que estava escalada para Darkstalkers, Rogério Saladino e Eduardo Francisco. E Darkstalkers nunca foi lançado, nunca aconteceu, e até onde me consta, Peixoto nunca deu satisfação a respeito. Quais as razões de bastidores que levaram a essa troca de equipe e de lançamento, eu não sei. Isso também nunca foi... O Peixoto também nunca deu detalhes, nunca explicou a situação. E eu acho até que se fosse pelo Peixoto, Darkstalkers é que teria saído, já que o Peixoto era um cara da animação japonesa, e Darkstalkers é um jogo japonês, do mercado japonês, tem mangá e tudo, e tem um visual bem mais próximo de anime, mangá, da indústria japonesa. Mortal Kombat é uma franquia americana. O que eu especulo é Street Fighter e Darkstalkers eram licenciados pela empresa Character, que representava a Capcom no Brasil. Eu acredito que a Character também representava a Midway, ou seja, representava o Mortal Kombat, porque, se eu não me engano, a Character também representava a SNK, por exemplo. Então eu acho que eles também representavam a Midway, ou seja, representavam Mortal Kombat. E para a empresa era mais interessante que esse gibi fosse priorizado, porque Mortal Kombat era muito mais conhecido do público brasileiro que Darkstalkers, mas é só especulação. Peixoto ainda tentaria lançar Darkstalkers em outro momento no futuro, mas isso é assunto para uma outra conversa despretensiosa. Voltando a Mortal Kombat, ou Mortal Kombat, tem hora que eu vou dizer Mortal Kombat, tem hora que eu vou dizer Mortal Kombat, e não faz diferença, até porque o correto seria Mortal Kombat, mas não vou ficar aqui dobrando a língua. Então, voltando a Mortal Kombat, como o título sugere, e como eu já falei, o gibi adapta o jogo Mortal Kombat 4 de 1997. Então, resumindo a história do Mortal Kombat em geral, até aqui, Mortal Kombat se passa em uma realidade onde vários reinos dimensionais convivem entre si, só que chega um momento que esses reinos começam a guerrear, como é comum, e o Conselho de Deuses Anciãos estabelecem que, para conquistar um reino, um outro deve vencê-lo 10 vezes consecutivas em um torneio conhecido como Mortal Kombat, que acontece uma vez a cada 50 anos. Cada mundo escala seus melhores guerreiros e os dois mundos duelam, e assim Outworld, o reino também conhecido como Exoterra, em português, tem gente que se refere também como mundo exterior, eu prefiro Exoterra, então vamos de Exoterra. A Exoterra venceu Edenia e conquistou o reino de Edenia. E a Exoterra entrou em combate com o reino da Terra e já venceu 9 vezes consecutivas. O Mortal Kombat 1, o primeiro jogo de 1992, que a gente chama de Mortal Kombat 1, mas na verdade é só Mortal Kombat, se passa no 10º torneio. E até que enfim a Terra vence, com Liu Kang, que derrotou os representantes da Exoterra, Goro e Shang Tsung. Esse torneio se passou na Terra, na ilha de Shang Tsung, que é um representante da Exoterra. A ilha de Shang Tsung fica na Terra, no limiar dimensional entre a Terra e a Exoterra.
Com a derrota, a Exoterra ia precisar de pelo menos mais 500 anos para tentar conquistar a Terra, já que a contagem zerou, e eles teriam que vencer 10 torneios consecutivos novamente do zero. No Mortal Kombat 2, Shang Tsung convence Shao Kahn, imperador da Exoterra, a propor uma barganha à Terra. Eles se enfrentariam de novo em um torneio final na Exoterra. Caso a Terra vencesse, estaria livre para sempre da Exoterra. Não precisaria mais ser desafiadas para Mortal Kombat, para duelo entre os reinos, porque teria uma trégua eterna. Mas se a Exoterra vencesse, estaria livre para conquistar a Terra. Apesar daquela regra dos reis, dos deuses anciãos, de o torneio ser uma vez a cada 50 anos, os mundos são livres para desafiar uns aos outros fora do prazo. E se o outro reino aceitar o desafio, tem o Mortal Kombat, e foi o que aconteceu aqui. Eu já ouvi versões de que, na verdade, o torneio aconteceu porque Kano fugiu para a Exoterra, Sonya foi atrás dele, ela acabou raptada, Johnny Cage foi tentar resgatá-la e chamou o Shao Kahn para um duelo. E pelas leis dos deuses, Shao Kahn aceitou o duelo, pelas leis dos deuses, isso seria um Mortal Kombat, porque é um mundo desafiando o outro. E foi assim que esse novo Mortal Kombat aconteceu. Eu não sei qual das duas versões é oficial, porque o jogo em si explica muito pouco. Apenas que Shang Tsung convenceu Shao Kahn a desafiar a Terra para um Mortal Kombat na Exoterra, e a Terra aceitou. Mas independentemente da versão, que o fim é o mesmo, mais uma vez Liu Kang venceu os representantes da Exoterra, Kintaro e o próprio Shao Kahn, e livrou a Terra das tentativas de conquista da Exoterra para sempre. Kitana, que era a princesa de Edenia e foi adotada por Shao Kahn, depois que a Exoterra conquistou Edenia, ela aproveitou o enfraquecimento de Shao Kahn com a derrota e libertou o reino de Edenia. Só que o torneio na Exoterra era só um embuste. Shao Kahn já tinha um plano traçado para caso fosse derrotado, invadir a Terra. E essa é a história do Mortal Kombat Trilogy, que na verdade atualiza a história do Mortal Kombat 3. Mais uma vez, Liu Kang derrota Shao Kahn e salva a Terra. Então é aí que partimos para a história do Mortal Kombat 4. Com os deuses distraídos com a guerra entre Terra e Exoterra, Shinnok, um deus que foi banido do Conselho de Deuses Anciãos por Raiden e enviado a Netherrealm, o reino inferior, uma espécie de inferno da série Mortal Kombat, voltou à vida com a ajuda do feiticeiro Quan Chi e partiu para tentar dominar os outros mundos. Ele conquistou Edenia com a ajuda de Tanya, uma nativa do reino de Edenia que traiu o reino dela, e veio em busca da Terra. E essa é dessa premissa que o quadrinho parte, é a mesma premissa do jogo. E o quadrinho adapta o jogo bem fielmente, só que apesar dessa fidelidade, apesar de adaptar bem o jogo, o quadrinho também usa como referências outras obras de Mortal Kombat. Por exemplo, tem pelo menos referências aos filmes. A primeira edição menciona que Johnny Cage havia sido morto pelas mãos do próprio Shao Kahn. Isso só aconteceu no filme Mortal Kombat: A Aniquilação, de 1997, em que Shao Kahn quebra o pescoço de Johnny Cage logo no começo. No Mortal Kombat 3, Johnny Cage foi morto por Kintaro. Depois, no Mortal Kombat Trilogy, que atualiza, faz uma retrocontinuidade para atualizar a história, para recontar a história, a versão oficial passou a ser que Johnny Cage foi morto por Motaro. Mas uma coisa é fato. Morto, Johnny Cage foi trazido de volta à vida por Raiden. Isso acontece no jogo Mortal Kombat Trilogy, e isso acontece no quadrinho Mortal Kombat 4 da editora Trama. Só que também tem uma pequena diferença aqui. Se eu não me engano, no jogo, Johnny Cage que procura Raiden e pede que ele coloque a alma dele de volta ao corpo, e no quadrinho é o contrário, é o próprio Raiden quem convoca Johnny Cage. Uma outra referência a filme, agora ao filme de 95, ao primeiro filme, Mortal Kombat de 1995, é que o quadrinho tem uma luta entre Johnny Cage e Goro, e essa luta tem referências à luta do filme de 1995. Nos jogos, quem derrotou Goro, na história dos jogos, na linha do tempo dos jogos, quem derrotou Goro
foi Liu Kang. Só que apesar desses desvios, o quadrinho tenta seguir fielmente a história do Mortal Kombat 4, trazendo o enredo que eu citei acima. Quan Chi revive Shinnok, e Shinnok tenta conquistar a Terra, e Raiden convoca os heróis para defender o Templo Shaolin, que é o único canal de contato com os deuses anciãos. Para conquistar a Terra, Shinnok tem que derrubar os deuses, então Raiden tem a missão de defender esse portal. O problema é que até então, o enredo de Mortal Kombat, a série de jogos Mortal Kombat, era coeso e complexo. Diferentemente da maioria dos jogos de luta da geração, Mortal Kombat era uma franquia que levava muito a sério a história e a continuidade. Algo que eu acho até que atrapalhou a franquia, mas não é assunto para agora. Então, como eu dizia, era uma história complexa e coesa, e adaptar isso em 4 edições de 24 páginas ficou corrido demais. A história toda é contada de maneira muito apressada, as coisas se resolvem de maneira muito rápido e dá para considerar até muito fácil. Só que antes eu vou primeiro falar das coisas boas. Primeiro, o quadrinho utiliza utiliza todos os personagens de Mortal Kombat 4. E aqui o trabalho foi louvável. Então temos como protagonistas Liu Kang, Raiden, Fujin e Johnny Cage, mas também tem grande destaque para Sonya Blade, Jax, Kai, Sub-Zero e Jarek, que está na condição de anti-herói. Scorpion também tem destaque, mas é vilão. Outros vilões que aparecem com destaque são Quan Chi, Tanya, Shinnok, Reiko, Goro e Noob Saibot. Os únicos que têm uma aparição rápida e sem grande relevância é Reptile, aquele Reptile tosco que já não é mais ninja, e Meat, que aqui foi adaptado não como sendo um personagem, mas uma classe de personagens mortos-vivos. E todos esses personagens, são 16 personagens, 16 ou 18. Eu estou contando 16 porque eu disse que tem 2 ali que faz só uma aparição rápida. E todos esses 16 personagens, na verdade os 18 personagens, todos eles aparecem, todos estão envolvidos com a trama do jogo, todos aparecem com alguma ligação com a trama. Ninguém aparece de forma aleatória, só para constar, fazer referência aos jogos, para que o leitor que gosta do personagem fique feliz com a aparição. Não, todos têm uma relevância na trama. Ou seja, o Gibi conseguiu utilizar bem os 16 personagens em uma minissérie curta, com um espaço muito limitado. Saladino amarrou bem as pontas aqui. Os autores também tentaram caprichar nas sequências que têm mais peso para o universo Mortal Kombat. As lutas são todas recheadas de muita ação, golpes que fazem referências aos jogos, inclusive com fatalities que... O termo fatality é até expresso em textos de recordatório sempre que algum personagem utiliza o movimento, ou seja, sempre que algum personagem dá um golpe, fatality. E tem muito sangue, o Gibi tem muito sangue. Aliás, nesse ponto ele é bem fiel ao Mortal Kombat porque é uma quantidade surreal de sangue. O personagem que sangra, quando sangra, tem litros e litros a mais de sangue que o corpo de qualquer organismo comum tem. O jogo também é homenageado em uma cena de luta em que aparecem as barras de energia, com direito à palavrinha de alerta Danger, que aparece quando o personagem já está perdendo completamente a vida, já tá perto de morrer. Ficou faltando só o Toasty, né? Não teve nenhum Toasty, seria legal se tivesse, essa homenagem ao Dan Forden, mas não tem. É só uma cena que eu me lembro, é só uma cena que tem essa questão das barras de energia. Mas enfim, eles estavam contando a história e fazendo ali as homenagens ao jogo. E por falar em fatalities, aqui tem outro ponto positivo do quadrinho. Eu já comentei que adaptar Mortal Kombat é um problema por, entre outros motivos, os jogos terem como marca os fatalities, ou seja, a morte de personagens. O que é complicado em outras mídias, porque caso o personagem seja morto, ele não pode ser trazido de volta. Se for, o fatality perde força. O público vai saber que aquele personagem morreu por nada, já que ele pode reviver. Então, para compensar, se realiza fatalities em coadjuvantes, figurantes, personagens criados especialmente
para aquela mídia só para ser morto mesmo. Só que nesse caso a morte perde força, porque é um personagem com quem o público não tem qualquer familiaridade ou empatia. No gibi, tem Fatality aplicado em personagem do cânone, em personagem relevante nos jogos. Então o espírito do Mortal Kombat está todo aqui. Teria funcionado, mas esse esforço foi comprometido demais pelo roteiro corrido. Encaixa toda a trama do Mortal Kombat 4, que traz consigo pedaços de trama dos Mortal Kombat dos jogos passados, dos Mortal Kombat 1, 2, 3, Trilogy no caso, encaixa tudo isso em 4 edições, tirou completamente a dramaticidade do Mortal Kombat. Porque assim, em outros jogos de luta, o vilão geralmente é uma organização criminosa, então a pior consequência vai ser um ambiente desgraçado para se viver. Caso o vilão vença, a pior consequência vai ser esse ambiente ruim de se viver. Seja uma cidade dominada pelo crime, ou um mundo onde um grupo fora da lei tem grande poder de influência nas diversas esferas da sociedade. Não é nada muito diferente dos problemas do mundo real. São enredos que muitas vezes se assemelham a filmes de ação, principalmente dos anos 80. Em Mortal Kombat, não. Em Mortal Kombat, o que está em jogo é o destino da humanidade. Então são consequências que podem levar à extinção da vida na Terra, ao fim do mundo, que é um enredo que tem muito mais a ver, muito mais afim com quadrinhos da Marvel DC, ou com mangá e anime, por exemplo. Então resumir um jogo como esse, com essa dramaticidade, em 4 edições de 24 páginas, é tirar o peso desse enredo. Fica parecendo que são só lutinhas resolvidas em alguns golpes. Nesse ponto, o Saladino errou um pouco a mão no balanceamento. A minissérie, por exemplo, a minissérie abre com uma cena de Sonya e Jax perseguindo Jarek. Essa cena dura 7 páginas. E a minissérie termina com a luta final que se resume em 2 páginas, sendo uma delas uma splash page. Uma belíssima splash page, um momento muito bacana, mas que se torna a luta ainda mais curta. E depois tem um epitáfio de 4 páginas, ou seja, apenas 6 páginas para o encerramento do gibi, que foi absolutamente corrido, contra 7 em uma cena de abertura longa, bem descrita, bem contada, com paciência, como eu acho que deveria ser, mas não aqui, onde há limitação de espaço. Essa cena de abertura, por exemplo, deveria ter sido resumida, porque ela tem menos relevância para a história que a conclusão. Então a cena de abertura foi bem paciente, que não é nem cena de abertura mesmo, é só a cena inicial, enquanto a conclusão foi corrida. Porque essa cena é só a primeira cena do quadrinho. A introdução da história, de fato, acontece um pouco mais para frente nessa primeira edição. Ou seja, era uma cena pouco relevante. O que acontece na cena até tem uma relevância. Dizer que ela é pouco relevante é injusto, porque o que acontece na cena vai ter alguma consequência lá na frente. Mas ela poderia ter sido resumida, já que momentos mais importantes foram muito mais resumidos. Isso é só um exemplo. Tá? A impressão que dá é que o roteirista começou com bastante paciência, querendo aproveitar bem os espaços disponíveis, e quando viu estava para estourar o limite de páginas. E aí teve que se virar e resumir ali o final do jeito que deu. O gibi também tem splash pages demais. Elas são muito bonitas, visualmente é um ponto alto, mas acabam encurtando ainda mais um espaço para a história que já era limitado. Como eu disse, a luta final se resume a uma página e uma splash page. Levando o pé da letra, em termos de história, portanto, dá menos de 2 páginas para a luta final. Isso também deveria ter sido melhor distribuído. E olha aqui, que eu me lembre, diferentemente da co-irmã, Street Fighter Alpha 3, né, o outro lançamento da trama, que saiu mais ou menos na mesma época, nas bancas, Mortal Kombat não pôs aquelas histórias curtas complementares no fim de cada edição, só das edições 1 e 4. A história extra da edição 1 é importante, porque é uma confissão da Tânia sobre por que ela traiu Edenia. Então isso tem relevância para a história, e ainda tem a arte do grande Joe Prado. A da quarta é uma historinha avulsa, sem peso nenhum na continuidade, com um toquezinho de humor, e eu acho que acabou tomando espaço de páginas que poderiam ser aproveitadas para contar melhor
a conclusão da história principal. Nenhuma crítica aos autores, o roteirista é o próprio Saladino e a arte é de Dino Gomes, só que eu acho que foi uma decisão editorial errada, porque aquelas páginas fizeram falta. O quadrinho também tem alguns elementos de humor que às vezes funciona, mas às vezes fica bem fora de tom, porque é Mortal Kombat, não é um quadrinho de comédia, é um quadrinho de ação. Os elementos de humor, então, eles têm que ser pontuais. Daí tem um momento que um personagem morre em um fatality, deveria ser uma cena dramática, e aí depois tem uma piadinha. Alivia, tira o peso da cena, o peso da perda daquele personagem. Aliás, pela limitação do número de páginas, a morte desse personagem também não tem grandes consequências e deveria ter. E eu também tenho várias ressalvas ao argumento. Só que nesse ponto eu não vou me aprofundar, porque eu acredito que aí seria mais gosto pessoal do que uma crítica técnica em si. E o outro problema foi a arte. Isso decepciona demais, porque Eduardo Francisco é um grande artista, é um cara que manda muito bem no estilo híbrido entre o ocidental, né, quadrinhos estilo Image, e o mangá. Eu sempre reforço que esse estilo híbrido ficou muito famoso com autores como o Joe Madureira e Adam Warren. Agora tá certo, Adam Warren. Embora a arte de alguns quadros do Mortal Kombat 4 tenha ficado bons, né? Tem um quadro em que Liu Kang vira dragão, por exemplo, repetindo o fatality dele. Ou seja, tem muitos quadros legais, mas muitas vezes o Eduardo Francisco vacila demais e a arte dá a impressão de incompleta. Impressão de rascunho que foi finalizado sem que o lápis estivesse pronto. Isso fica evidente principalmente nas personagens femininas, que muitas vezes parecem plásticas. Por exemplo, tem uma splash page na edição 2, que acabou também sendo a capa da edição 2, que a Tânia está deformada. Ela está segurando uma arma na frente do corpo e o seio dela, o seio direito, se estende pelos dois lados da arma. Tá passando um caminhão de bombeiro, deixa eu esperar o caminhão do bombeiro passar, que eu acho que tá dando para ouvir bem a sirene. Bom, passou o caminhão do bombeiro, não vou editar isso porque não tenho saco nem tempo para editar. Enfim, então tem essa splash page na edição 2, que também foi capa da edição, que também tá deformada. Ela tá segurando uma arma na frente do corpo e o seio direito dela se estende pelos dois lados, como se estivesse atrás da arma, se estende pelos dois lados da arma. Ele fica numa forma elíptica, ovalada. Fica parecendo que Tânia apertou a arma contra o peito e a prótese de silicone se deslocou para a direita, saiu ali pelo outro lado da arma. E isso se viu de capa. Isso nem deveria ter sido aprovado. Com todo respeito ao Eduardo Francisco, que pode muito mais que isso. Há outros erros assim ao longo do gibi. No geral, a arte é boa, a arte é muito boa, porque é um grande desenhista, mas tem essas vaciladas. E o que explica um cara tão fera quanto o Eduardo Francisco dar esses vacilos? Eu acho que prazo. Como eu falei, as minisséries de Street Fighter e Mortal Kombat foram anunciadas na edição 32 da revista Animax, junto com Darkstalkers, com a de Street Fighter tendo equipe definida, ou seja, provavelmente já estava em produção, e a de Darkstalkers tendo equipe definida. A de Mortal Kombat ainda estava a definir. Essa revista, eu calculo, saiu em maio de 1998. A Animax tinha um expediente extenso, mas nunca datava o lançamento de cada edição. Mas na edição 32 tem uma pista. O expediente tem um textinho sobre a Copa do Mundo de 98, que menciona Romário na seleção. A Copa começou em 10 de junho, Romário foi cortado da seleção em 2 de junho. Ou seja, essa edição deve ser de 1 de junho, ou então de maio, já que ainda falava em Romário na seleção. Claro, a gente pode considerar que o texto já estava pronto antes do corte, a revista foi às bancas depois de Romário ter sido cortado, mas de qualquer forma não deve ter sido muito depois do comecinho de junho, porque a Animax era quinzenal e que eu me lembre cumpria bem
a periodicidade. O expediente da edição 35 menciona o filme Godzilla de 1998, que saiu aqui no Brasil em 17 de julho. Então, essa edição deve ser da última quinzena de julho. Logo, a 33 e a 34 saíram entre junho e começo de julho. A edição 36, que informou na sessão Rapidinhas que os gibis de Street Fighter e Mortal Kombat já estavam nas bancas, deve ser, no mais tardar, de agosto. Ou seja, entre o anúncio do contrato para a produção da revista Mortal Kombat e o lançamento em banca, passaram 2 meses, no máximo 3 meses. Talvez a revista não tenha ido às bancas em agosto, porque há uma imprecisão quanto às datas. O site Guia dos Quadrinhos informa que todas as edições são de 1999. Só que o texto de copyright na capa das edições de Mortal Kombat, o copyright nas edições 1 e 2 são de 1998 e das edições 3 e 4 são de 1999. De fato, eu comprei nas bancas tanto a adaptação de Street Fighter Alpha 3 quanto a desse Mortal Kombat 4, né? Eu já disse que eu adoro adaptações em quadrinhos de jogos de luta, e que eu me lembre, minha memória quanto a isso não é muito boa, não lembro muito bem quando eu comprei cada uma, mas que eu me lembre, eu não comprei simultaneamente as duas. Eu comprei primeiro Street Fighter e de fato depois Mortal Kombat. Não lembro se Street Fighter já tinha parado de sair quando Mortal Kombat estava nas bancas. Mas vou levar em conta a data de copyright na capa. Então dá para calcular que a série Mortal Kombat saiu entre novembro e fevereiro. Alguns meses a mais para a produção, então, né? Tudo bem. Só que tem que se levar em conta que, a princípio, a revista nem equipe definida tinha. O time que acabou fazendo Mortal Kombat estava designado para Darkstalkers. Então deve ter se perdido algum tempo aí com esse remanejo. Bem diferente do Street Fighter, que já estava em produção. Então, se a revista foi anunciada ali no final de maio, começo de junho, e lançada em novembro, foi uns 4, 5 meses para a produção. Eu acho que, no fim das contas, independentemente de quando o gibi saiu, é possível que Mortal Kombat tenha tido uma produção atribulada e apressada, com um prazo muito apertado. Ou seja, o artista, o Eduardo Francisco, pode não ter tido o tempo que ele desejava. E as artes muitas vezes sugerem isso, muitas vezes parecem apressadas, pouco detalhadas, com erros perceptíveis, mas que o autor não tinha tempo de corrigir. Eu disse lá atrás que tinha arte que parecia que foi finalizada, né, na tinta, no nanquim, sem que o lápis estivesse pronto. Um outro problema da arte foi a decisão de não usar a arte final no sangue. Na verdade, a decisão de não usar contornos no sangue. O sangue quase nunca tem contorno preto. Ele é desenhado e colorido digitalmente em tons de vermelho. Isso aí eu acho que ficou com o colorista Rodrigo Reis, que fez um bom trabalho de cores, tá? Mas essa parte aí não ficou legal. Porque entrando em contraste com o traço do quadrinho, um traço tradicional, esse sangue ficou bem artificial. E, de quebra, o trabalho do Rodrigo Reis foi comprometido com a inconsistência de impressão, que fez com que as cores ficassem lavadas em algumas páginas. Eu acho que isso foi erro de gráfica. E aí o tal sangue que eu falei ficou parecendo ketchup estragado. Aquele ketchup que fica clarinho, fica lavado. Mas, enfim, problema da gráfica, não dos autores, mas isso acabou evidenciando a escolha editorial errada, que foi essa finalização do sangue. E tem mais um detalhe, mais um problema, que não é culpa dos autores, não é erro deles, né? Foi a situação que quis que fosse assim. Mas eu acho que eu tenho que comentar que eles deram azar de ter que fazer um gibi para promover justamente o Mortal Kombat 4, um dos jogos mais controversos da franquia. Eu nem vou entrar em detalhes sobre o jogo, a jogabilidade, a decisão de fazer um jogo de luta 3D, enquanto a maioria dos concorrentes ainda usavam 2D, mas pensando em elenco, o Mortal Kombat 4 talvez seja o mais rejeitado pelos fãs. Mesmo tendo muitos personagens clássicos,
Os produtores optaram por descartar outros personagens queridos, como as ninjas Kitana, Mileena e Jade, e também os ninjas novos, né, o Ermac, o Rain, o Smoke. Além de ter alterado o Reptile, que deixou de ser ninja e ficou aquela coisa grotesca. Além do mais, os personagens novos provavelmente são a geração mais esquecida da franquia. Kai, o Jarek, o Reiko, tanto que eles participam pouco dos jogos seguintes. E a maioria das aparições deles, depois desse Mortal Kombat 4, são cameos, ou então como NPCs. Então, nem com os personagens que tiveram para adaptar, o Rodrigo e o Eduardo deram sorte. Acho que eles teriam feito um trabalho muito melhor com o Darkstalkers. Mas, dando um veredito, eu acho que comparar trabalhos nunca é bom. Mas quando eu falei da Street Fighter Alpha 3, do Cassaro e da Wano, no episódio que eu falei do Street Fighter Alpha 3, eu disse que com todas as limitações e mesmo com os muitos problemas ao longo das 4 edições, o gibi ficou legal. Você aponta um ou outro erro de continuidade, mas acaba sendo uma leitura satisfatória, por mais que fique a sensação que falta algo. Acho que aqui, no Mortal Kombat 4, é justamente o contrário. Tem muitos acertos dos autores, a história é concisa, não lembro de ter furos, mas é tão apressada que o resultado final deixa muito a desejar. Não ficou uma história bem contada, mesmo com o roteirista se esforçando muito e com seus acertos merecendo elogios. Mas para quem é fã da franquia, como eu acho que vale a leitura por ter todos os elementos do jogo, por seguir a história e por, mesmo com todos os problemas que eu apontei, naquela época, acabou sendo um dos melhores produtos multimídia de Mortal Kombat. Só perde para o filme de 1995, que apesar dos efeitos bem toscos, principalmente para hoje, eu acho bem legal e eu sei que muita gente gosta também do filme, reconhece os méritos do filme. Eu acho que em primeiro lugar fica esse filme, em segundo lugar fica esse Mortal Kombat 4, esse gibi brasileiro, porque o filme de 97, o Mortal Kombat Aniquilação, é horrível. Então Mortal Kombat 4 ganha fácil. O desenho Defensores do Reino, que já falei aqui, é bem fraquinho, né? Mesmo levando em conta que o público-alvo possivelmente fosse infantil. E os gibis da Malibu são muito ruins. A série Mortal Kombat Conquista, que passou no SBT, também é muito ruim. Então eu acho que esse Mortal Kombat 4 ganha. Acho que valeu o esforço. E é isso. Valeu você também, né? Se tiver ouvido até aqui, valeu o seu esforço. Muito obrigado. Você é foda. E até a próxima conversa.